Bom dia novamente a todos. Estamos aqui gravando. É uma alegria revê-los. Realmente é uma comunidade maravilhosa isso daqui. Eu não tenho nem palavras para descrever. Cada um de vocês aqui é uma pessoa muito querida, muito especial. E hoje, em particular, mais especial ainda a nossa sessão, porque é com, né, uma pessoa que eu admiro muito, que para nós é uma super honra dizer que é uma virtuose, que é a Lara, que já está aqui no segundo ciclo esse ano, né, Lara? Muitas sessões, muitas emoções, e você que tem uma trajetória, assim, enfim, simplesmente incrível, e que eu agradeço muito ao Ed Hess, porque eu conheci a Lara, pessoal, pelo Ed Hess. Olha que coisa curiosa, como o mundo dá voltas. Depois da sessão com o Ed Hess, montou um pequeno grupo que ele chama de Low Ego Club, é o clube de ego rebaixado, né, reduzido. E fizemos algumas sessões com esse grupo, e lá nesse grupo havia um suíço que era amigo da Lara, e ele falou, olha, você tem que conhecer a Lara, e que, né, ele falou, olha, foi a primeira Chief Purpose Officer do mundo, a gente estava falando de propósito e tal, e, enfim, e toda essa história para contar que foi daí que nos conhecemos, né, Lara? E, Bem, novamente, saudá-la. Vou fazer uma breve apresentação da Lara, que dispensa apresentações. Vou seguir a risca, Lara, como está, né, no seu website, porque eu acho que é muito bacana que você começa dizendo que você é uma mãe e uma esposa, né, que ocupou posições como presidente, managing directors em diferentes multinacionais, em 7 países diferentes, ao longo de 27 anos, em 3 continentes diferentes. E você foi pioneira, né, em vários cargos aí de presidência, inclusive em uma, né, das subsidiárias da Bayer, né, na América Latina. Foi presidente do Conselho da Cavenal, que é a Câmara de Comércio da Alemanha na Venezuela, em muitos outros lugares, né? Teve uma atuação também na Índia. Uma vez eu achei uma entrevista sua na Índia sensacional também, quando você esteve por lá. E você foi a primeira executiva que temos notícia que ocupou esse título, esse cargo de Chief Purpose Officer, né? Que hoje está, enfim, cada vez mais aí disseminado. Enfim, você acredita muito e tem praticado isso há muito tempo, tudo isso que a gente conversa aqui nesse programa. E é uma demonstração viva de que tudo isso que nós conversamos aqui não só é realista, como diria que é um caminho muito mais saudável, produtivo e, no final das contas, melhor para todos nós, né? Coletivamente. Seja bem-vinda, você sabe que é bem-vinda. obrigada, E, Lê. enfim, daqui em diante eu vou ficar caladinho. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Conseguem ver a minha tela? Sim, Perfeito. Bom, eu trago para vocês uma apresentação um pouco diferente. Eu não vou falar tanto de mim, vou falar um pouco, mas eu queria trazer várias coisas que eu aprendi nesses últimos 3 anos que eu saí da corporação e comecei a trabalhar muito mais com outros líderes, outros CEOs, com minha evolução de propósito, e vou falar sobre isso. Então, o que eu trago para vocês é como a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo do trabalho, no mundo em geral, e como a gente nutre líderes, e eu falo muito de liderança coerente, que é o livro que eu estou escrevendo, é o que eu acredito muito na coerência. E eu acredito que a gente liderando uma vida coerente com propósito, ou seja, a coerência que a gente tem é baseada no propósito, transforma tudo. Eu vou fazer uma descrição minha um pouco diferente, falando do meu propósito e o que eu acredito. O que eu falo muito para os CEOs que eu estou mentorando e algumas pessoas que eu estou ajudando, eu digo, se você consegue descrever quem você é e o teu propósito, é o primeiro passo para você começar a liderar de maneira diferente e tudo. Eu digo que eu acredito no infinito potencial dos seres humanos quando eles são guiados por seu propósito. E meu propósito hoje, a transformação do meu propósito, a evolução, hoje meu propósito é elevar a consciência da humanidade. Eu sou uma executiva internacional, uma mentora, consultora, conselheira, mas mais que tudo, que nem o Ale falou, eu sou mãe, sou esposa, e eu acredito de verdade que eu desencadeio, é uma coisa que eu gosto de fazer, adoro olhar e ver, mas desencadear esse potencial individual e coletivo quando a gente tem um propósito em comum e quando a gente nutre a nossa essência boa, né? Eu sou fundadora do Work Heroes, que é a empresa que eu fundei logo depois que eu saí da corporação,
porque eu acredito numa coerência de trabalho. Eu acredito que o nosso trabalho tem que ser parte da nossa vida e tem que ser uma ferramenta para a gente realizar o propósito. Quando a gente consegue fazer isso, muda tudo. Ah, eu vou trazer um slide que eu fiz na vez passada que a gente apresentou, que eu trago muito. Essa é uma frase do meu avô japonês que eu amo. O meu avô japonês, meu Odichama, quando eu tinha uns 13 anos, ele falou para mim essa frase. Quando eu perguntei para ele por que ele era tão feliz, porque eu queria ser feliz, feliz, feliz. Eu brigava por ser feliz e minha mãe falava, é só ser feliz, é só ser feliz. E o meu avô era muito feliz. Eu perguntei para ele, vô, como que é essa história de você ser tão feliz? Mesmo que a avó acabou de morrer e você sempre tem essa alegria. Ele falou, quanto mais jovem você aprender a ser sábia, mais longa será a sua verdadeira felicidade, porque a gente só é feliz quando a gente tem sabedoria e tranquilidade. E aí, essa foi uma perseguição que eu tive de felicidade, né? E nesses todos os países que eu vivi, nessas multinacionais que eu trabalhei, teve uma lição muito importante, que era a gente entender o ser humano. A gente entender o ser humano e o que ele quer de verdade. E, por isso, mudar o meu jeito de liderar. Eu aprendi a liderar completamente diferente conforme eu fui indo com a minha carreira, desde o meu primeiro cargo de liderança, de gerente geral, presidente da Bayer, da Hungria, eu tinha 31 anos. De lá adiante, eu acredito que eu passei por uma transformação de liderança, porque eu era primeiro coachada, os livros, eu amo a Harvard, eu amo todas essas instituições, mas o que me fez mudar minha liderança foi ler livros de filosofia antiga, daoísmo, Bhagavad Gita e entender a filosofia de vida. A minha transformação de vida, de liderança, passou também com a evolução da jornada da minha vida. Eu digo que 2011 passei a transformar o jeito que eu liderava. Por quê? 2011 é quando eu cheguei na Venezuela. Eu tinha passado pela Hungria, pelo México, pela Alemanha, por Portugal, e eu fui crescendo a minha liderança, mas era uma liderança que eu tentava um pouco me masculinizar, eu tentava me adequar à situação que eu vivia para ser mais bem aceita. E aí eu recebia feedbacks, por exemplo, eu tive um problema enorme na Hungria e na Alemanha, que meus 360 de feedback, é a parte que eu tinha que trabalhar mais é que eu era muito alegre, muito feliz, muito positiva, e isso fazia com que as pessoas não acreditassem muito em mim, e que eu tinha que ser mais amena, sendo uma brasileira, né, uma latina escorpiana, né? Não, não dava, gente. Eu queria trazer toda a minha vida, eu queria trazer. Eu vinha para o trabalho e eu trazia para a Hungria todos os meus aprendizados. Eu estudava yoga, trazia yoga, eu fazia meditação na aula, eu dava aula de yoga. E meus chefes ficavam malucos, falaram, Lara, você tem que separar um pouco a vida pessoal, você não pode invadir a privacidade das pessoas, você não pode trazer. Então, assim, era muito conselho botar um coach executivo para mim, para ter mais presença executiva. E com o tempo eu aprendi, eu comecei a ser muito eu, por causa da minha mãe. A mãe falava, Lara, você tem que ser você, porque senão você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. E com o tempo eu comecei a aprender que, em vez de controlar as pessoas, em vez de ter controle, eu ser uma chefe, uma líder que controla as coisas, eu tinha que confiar. Eu tinha que confiar nos produtos que eu tinha, nas pessoas que eu tinha, nos clientes. Então, eu tinha que me envolver com um ambiente que eu criasse e que tivesse confiança. Em vez de me focar nos números, quando eu parei de me focar nos números e comecei a focar nas pessoas que nem eu gostava, os números vieram e muito melhores. Em vez de estar preocupado com o RH, o que a gente pode fazer para motivar vocês, o que vocês precisam? Eles tinham uma lista de coisas que precisava. Aí a gente começou a falar: o que é que vocês podem fazer para a gente criar um melhor ambiente de trabalho? O que vocês sugerem que a gente faça em conjunto? O que vocês querem fazer? E acreditar que cada um tem a solução. E deixar trabalhar em conjunto. Os objetivos SMART são muito bons. Mas se você foca nos objetivos SMART, eles têm que ser só um KPI ou alguma coisa para a pessoa ajudar a encontrar a performance do trabalho, não a performance do ser humano.
Mas o ser humano tem que ter uma razão para trabalhar, tem que ter um propósito. Então, em vez do poder de conhecimento, eu passei a pensar em como a gente inspira. Eu não preciso ter conhecimento. Eu tenho que aprender de você, para eu poder aprender de vocês e poder ajudar vocês. Agora eu tenho que inspirar vocês a ser uma melhor pessoa, a gente ajudar a comunidade que a gente está, o país que a gente está. E em vez de, quando eu parei de ajudar as pessoas a evitar erros, e ao contrário, falar, gente, o erro é o melhor aprendizado que a gente tem. Como a gente pode compartilhar o erro o mais rápido possível para que os outros não errem, que para a gente aproveite aquela situação e mude. Então, quando mudei todo esse tipo de trabalho, e aqui eu montei até um slide quando eu cheguei na Venezuela, como que é o meu tipo de liderança, para o pessoal do RH entender, para os meus diretores entenderem. Falei, gente, meu estilo de liderança é assim que eu gosto de trabalhar. Eu adapto a vocês e tudo, mas assim eu me sinto à vontade e vocês vão tirar o melhor de mim. Eu tinha uma apresentação do que era o jeito que eu gostava de liderar e eu perguntava para eles o que é que vocês querem que eu faça como líder. E me dá 3 coisas que vocês querem que eu continue fazendo, apoiando o que vocês estão fazendo, e 3 coisas que vocês gostariam que eu me focasse para ajudar vocês a mudar. Eu perguntava para toda a organização quando eu começava. E eu juntava tudo, depois de um mês conversando com todo mundo, eu começava a trabalhar de acordo com o que eles tinham pedido. Então, eu tinha uma liderança que era guiada pelo que as pessoas precisavam. Eu era nova, chegava num país, às vezes nem sabia a língua. Então, o meu foco na minha liderança era liderar pessoas com propósito, sempre. E com o tempo, eu comecei a perceber mudar muita coisa. Quando chegou 2011 também, foi quando eu comecei a trabalhar muito com os SDGs, começar a entender o que acontece fora da minha empresa. E eu comecei a perceber que o sucesso, que a maneira que as pessoas realmente sentiam prosperidade e sucesso estava mudando muito. E de uns anos para cá, eu queria trazer para vocês uma, um desafio e uma reflexão. Quando a gente pensa no mundo, nas economias do mundo, governo, empresas, etc., e nas nossas vidas, né, no nosso trabalho, porque tem os indivíduos e tem o mundo e as empresas. E quando o sucesso é visto diferente entre o que eu acredito que é sucesso, como Lara, pessoa, e a minha empresa acredito que é sucesso, você nunca vai estar satisfeito, não vai ter prosperidade, não vai ter plenitude. Mas se a gente começar a entender agora a direção que está indo tudo, e a gente, como líder das empresas, conselheiros, a gente consegue alinhar o que a gente chama de sucesso entre as economias do mundo, as empresas, o trabalho de cada pessoa e o indivíduo, alinhar esse sucesso e prosperidade é a maneira que a gente vai conseguir fazer com que todos caminhem na direção correta. E ultimamente, desde Davos, que para mim a melhor reunião de Davos foi de 2020, que eles assinaram o propósito novo dos negócios, que é o stakeholders, é você trabalhar como melhor, a gente como business, nós estamos aqui para melhorar a vida, a qualidade, e a gente trabalhar por uma prosperidade sustentável. E desde muito tempo atrás, mas agora muito forte, os países estão começando a se medir não só em GDP, em aumento, acúmulo de riqueza, mas eles estão muito como a gente colabora e coopera para a sustentabilidade do planeta. Depois que a gente viu a pandemia, não adiantava você competir quem é que tinha mais vacina. Porque se você podia ter todas as vacinas do mundo, mas se algum vizinho não tinha vacina, você tinha um problema. Então, aqui é uma cooperação. Como a gente está conectado? Então, o mundo está olhando muito SDGs, as empresas começaram a falar de ESG e está trabalhando muito forte nisso. A pergunta que a gente tem que ter sempre é por que ESG? Por que a gente está fazendo isso? Por que ambiente? Por que governança? Por que sociedade? É porque a gente, como um todo, como negócio, a gente tem que alinhar com os governos e a gente tem que alinhar com esse futuro que a gente quer para toda a sociedade e humanidade. E aí eu venho para esse livro da parte de pessoa e trabalho, que é igual ao sucesso de pessoa e trabalho. Só que a gente muitas vezes se engana
pela sociedade, a maneira que a cultura que é criada nas nossas empresas, que a gente acredita que a gente vai ter sucesso quando a gente aumentar o salário, aumentar a performance, aumentar, desculpa, uma posição, uma promoção. Só que o professor Christensen, que é da Harvard, esse livro é maravilhoso e me deram de presente quando eu estava saindo da Roche, porque eles falaram, Lara, tudo que você vive, tudo que você fala, esse professor fala para vários CEOs e ensina a como a gente realmente ser feliz, ter sucesso e sentir plenitude. Ele pergunta como que você vai medir a sua vida? Que ele fez uma pesquisa com vários CEOs amigos dele e várias pessoas, vários CEOs que trabalharam alunos dele, para dizer que eles podiam ser os melhores CEOs, ter super performance, dinheiro super alto, mas quando terminava, como é que as pessoas viam o trabalho que ele fez? Não vão olhar pelo número, não vão olhar pelo resultado que ele teve. Porque se ele prejudicou as pessoas, se para conseguir isso ele prejudicou as pessoas, o que todo mundo vai lembrar é o que ele prejudicou. Agora, como ser humano, como você vai medir a sua vida? Se você tiver consciência disso desde pequeno, lembra, quanto mais jovem você for sábio, mais tempo você vai ser feliz. Se você entender que a verdadeira medida da tua vida é o impacto positivo que você trouxe, e cada pensamento, cada palavra e cada ação que você tem, se não é coerente, ela vai ser estranha e você vai ter um impacto que não é tão forte. Mas se está alinhado e é negativo, você vai ter um impacto negativo muito forte. Se está alinhado e é positivo, você vai ter um impacto muito positivo. Ninguém tem impacto neutro. Você pode inconscientemente ter um impacto negativo, ok, mas você impactou negativamente, é isso que você quer? Então, nessa jornada toda de sucesso, eu já comecei a trabalhar muito com o meu pessoal quando eu estava na Venezuela e quando eu estava na Índia, falando, tá bom, que tipo de líder a gente quer ser como indústria, como empresa, como indivíduos? E como que a gente vai enxergar isso? Quais são os challenges que a gente tem no futuro? Né? E uma coisa que veio muito clara, que muita gente estava com medo naquela época, é o que vai acontecer quando chegar a singularidade da tecnologia. E a gente trabalhou muito em. A gente tem as revoluções industriais. Eu adoro esse chart do Quinto Elemento, do grupo Quinto Elemento, que eles falam que a quinta revolução industrial é a revolução do coração. É a revolução da conexão, da inovação com propósito e inclusividade. E aqui, muita gente que está vivendo agora essa quinta revolução e está rejeitando a tecnologia, a inteligência artificial, é porque tem medo. Só que essas pessoas vão ficar para trás e depois vão ter que pegar o bonde quando ele já estiver lá adiante e vão ter que seguir. Então, tem pessoas que estão com medo da tecnologia, com medo de mudanças, evitando as incertezas que existem, e outras que estão criando o futuro. Estão olhando tudo o que está acontecendo, entendendo essa necessidade da humanidade que está chegando e como trazer, otimizar a tecnologia em favor do ser humano e sentindo o que está emergindo. E a pergunta é exatamente essa. A gente, para criar o futuro e a gente entender esse trabalho dessa revolução do coração, revolução humana que está vindo agora, a gente tem que evoluir junto com respeito e coragem, a gente tem que transformar a tecnologia em liberdade, pensando o que é sucesso. Para as pessoas, o sucesso vai sempre ser a gente ter uma plenitude, uma prosperidade. Como os nossos negócios e a economia do mundo vai utilizar a tecnologia para trazer esse sucesso, prosperidade para as pessoas. Aí a gente pergunta, e muitas pessoas, nas meus últimos research que eu estou fazendo e trabalhando muito para ajudar várias empresas que estão me contratando para falar, mas como que a gente vai fazer essa transformação? Né? E a pergunta maior que muita gente tem é o que é realmente essencial para uma liderança que faça diferença. E é o que eu senti no meu trabalho nos últimos 10 anos. O Mark Jacob, eu adoro um chart dele que eu vou trazer para vocês, que ele fala sobre os maiores desafios da liderança de 2030. E eu digo para vocês que é o que está acontecendo hoje, não é 2030. Ele diz que os maiores desafios para o futuro líder de 2030
é a futurização e a humanização, né? E é incrível, porque já está acontecendo agora. Existe uma exigência por um melhor lugar de trabalho, por empresas que estão fazendo bem, por uma economia mais saudável. Um dos temas de um evento que eu estou organizando e liderando dentro do IPO, que é paralelo à, à UNGA, a United Nations General Assembly, em setembro desse ano, uma parte dela é exatamente a tecnologia segura para o futuro, mas é também address the short terms of capital markets. Como que a gente muda o jeito de pensar dos mercados capitais? Como a gente muda o jeito de pensar dos negócios e usa os negócios como uma forma de paz? Como ter líderes que são mais nutridores, que fala que nutre, né? E se vocês olharem aqui, isso é incrível, porque vocês não têm ideia a quantidade de eventos que eu estou ajudando o IPO a construir sobre como liderar diversidades e polaridades. Porque você tem que ser um super bom líder para tirar o melhor da diversidade e unir os diferentes pensamentos para que você tenha o resultado que você precisa. E para isso você tem que ser um líder que tem uma visão clara e que teu negócio tem um propósito em comum, porque a única coisa que alinha polaridade e diversidade é um objetivo em comum, um propósito em comum. E quando você faz isso, você consegue liderar a diversidade. Eu montei um curso que me pediram, que eu botei até para vender no Hotmart, tanto que a pessoa pediu, que é liderando diversidade e polaridades. Porque eu acredito que é tão fácil, porque na Venezuela, na Índia, as diferenças de muçulmanos e as religiões, né, os hinduístas, e toda vez que a gente tem um propósito em comum, que a gente, como empresa, a gente está ajudando a melhorar a saúde do país e a gente está ajudando os pacientes, todas as conversas diferentes alinhavam e eram adicionais e complementares para chegar a uma solução melhor do que a minha ou a sua, juntas, mas é o coletivo que a gente cria. Agora, o que eu acho muito lindo dessa parte de futurizar é lindo, mas essa parte de humanizar, a focar numa empresa para o bem e fazer uma organização humana, é muito forte o que todo mundo está trabalhando. Muito forte a quantidade de grupos que eu estou conhecendo que estão. Como eu faço para transformar o meu business em um business for good, still profitable? Como prosperar e não criar riqueza? E a mesma coisa, como que eu faço para minha empresa ficar humana, né? E aí eu volto num chart que eu adoro, que eu sempre repito, e um monte de gente que vê qualquer palestra minha sempre vê, que quando uma flor não floresce, corrigimos o ambiente onde ela cresce, não a flor. Não adianta você mudar sua organização inteira e tentar buscar gente nova para criar uma cultura nova. Não. Você tem que mudar a cultura da sua empresa através de mudar como a liderança pensa, como a liderança fala e como a liderança se comporta. E essa mudança de cultura foi algo que eu trabalhei muito forte, por exemplo, na Índia. Quando eu cheguei como CEO da Roche da Índia, a gente mudou cultura, modelo operacional e estratégia. A gente fez em 3 níveis a mudança lá. E a mudança de cultura foi muito forte que a gente fez lá dentro. Tanto que no final, quando tinha que decidir, que a gente mudou todos os títulos, a gente não tinha equipe comercial, era equipe de valor. O marketing era equipe de value creators, eles criavam valor de acordo com que vendas, que era especialistas de valor, identificavam qual era o valor que necessitava o médico, os pacientes, e o marketing criava o valor que era necessário de acordo com isso. E a gente mudou os títulos. E no final, quando chegou minha vez, que, tá bom, Lara, você não executa nada, você não é Chief Executive Officer, porque a gente que faz tudo, você não faz nada. Então, o que que eu faço? Quando foi mudar o título, eles botaram 3 títulos para mim, que era Chief Transformation Officer, Chief
Happiness Officer, alguma coisa assim, e Chief Purpose Officer. E quase que 70% da organização votou em Chief Purpose Officer, porque eles falaram lá o que você tem que lembrar sempre, o que o líder mais alto da empresa tem que lembrar sempre, é porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo, e nunca esquecer, que é a única maneira de alinhar tudo. Então, aí vem e eu pergunto, como que você faz, o que é uma cultura de uma empresa e como que você muda a cultura? Então, a cultura de uma empresa é a soma do comportamento de indivíduos quando eles estão juntos. E não adianta, você pode achar que tem uma certa cultura, a tua empresa, você vai saber a cultura da tua empresa se você chega no café e está todo mundo lá e fica quieto quando você chega. Ou se você chega e começa a te contar as coisas e te inclui na mesma conversa. Então, assim você mede cultura. E para você mudar a cultura de uma empresa, você tem que mudar cada indivíduo. É fácil? É. Eu prometo para vocês, é fácil mudar a cultura de uma empresa. É. E o que eu te disse de que sim, a cultura é medida na atitude do café, a atitude de manhã, o sorriso espontâneo para o cliente, você muda de acordo com as suas escolhas como líder. As suas escolhas como líder irão determinar a cultura, a saúde, a produtividade do teu time. E eu trabalhava, eu, nos meus últimos, provavelmente, 8 anos ou 10 anos de carreira executiva, eu trabalhei muito em como não só eu pensava, não só como eu falava, não só como eu agia, mas como eu fazia as pessoas sentirem. Porque eu sabia que eu era chefe, as pessoas não iam me dar feedback. Eu tinha que ter muito mais self-awareness e consciência do que os outros. Eu tinha que ser muito coerente com o que eu falo e com o que eu faço. Então, foi muito forte isso. Durante meus últimos 8 anos, para mim, foi o maior crescimento como ser humano. Porque eu queria ser uma líder, eu não sei, é a mesma coisa que ser mãe. Eu quero ser uma mãe, que eu quero ser o exemplo. Então, assim, eu parei de falar palavrão, porque eu era horrível, principalmente que morava no exterior, ninguém entende palavrão em português, eu falava, e quando os meninos vieram, gente do céu, eu falei, gente, como eu sou boca suja, eu não percebi. Os nossos filhos fazem a gente ser melhor, se a gente quer ser boa mãe. A pergunta é, você quer ser bom líder de verdade ou você quer ter um bom resultado e ter o teu nome e ser reconhecido? Porque se você quer ser um líder de verdade, você vai sentir que nem paz. Você vai querer melhorar como ser humano. Então, para você criar líderes de verdade, primeiro você tem que se iluminar. Mas se iluminar de uma maneira, sabe aquela história? Eu acredito na espiritualidade que eu acredito que a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Quando você tem luz, é impossível ter escuridão. Quando a escuridão vem se aproximar da luz, a não ser que ela seja muito gigante e apague a tua luz, ela não vai desaparecer. E o que eu falava que eu fazia em cada organização que eu ia, eles estavam meio que trabalhando no escuro, eu só fazia um switchzinho on, porque eu só mostrava para eles, se eu botasse um pouquinho de luz, eles enxergavam tudo que eles são capazes. Quando você ilumina e você ilumina uma pessoa, essa pessoa vai iluminar todo o resto. E quando o ambiente está iluminado, gente, eu não sei explicar a felicidade, a realização que eu tinha trabalhando na Índia. Eu amava, porque a organização foi iluminada e foi iluminados os stakeholders. Todo mundo queria trabalhar com a gente, era muito gostoso. E eu acredito de verdade que para você criar outros líderes, quando você criou, você é líder, você está se iluminando, você está aprendendo e está nessa jornada, para você criar outros líderes, você tem que ter seu propósito muito claro. E quando você está nessa caminhada de crescer como líder, compartilha seus aprendizados e seus erros, suas falhas, e você vai fazendo isso. E você tem que nutrir o ambiente correto para ser um espaço seguro, para cada um ser ele mesmo, ela mesma, e para experimentar e transformar em líder. Isso é super importante. E para isso é super, super importante você lidar muito bem com as emoções, com o que cada um faz o outro sentir. E essa é outra frase que eu amo, que quando eu falo para o meu pessoal, quando eu trabalho, eles mudam o jeito que eles entendem as coisas. As pessoas não vão se lembrar do que você falou, do que você fez, mas ninguém vai esquecer o que você as fez sentir.
Não vai esquecer. Você vai lembrar do passado. Ah, me fala alguma pessoa que foi muito importante para você. Automaticamente vem um sentimento gostoso de algo que a pessoa te fez sentir segurança, respeito, te ajudou a pôr. Mas alguém te fez sentir muito bem, e aí você lembra a circunstância, mas você não vai lembrar os detalhes. Então, quando a gente entende que a gente lidera ser humano e a gente consegue liderar os seres humanos coerentemente com o nosso propósito, ou seja, é só você viver seu propósito, viver coerentemente seu propósito e saber que tem dia que você não está bem. E falar que você não está bem. E explicar, porque se você não fala, alguém vai pensar que é por causa de alguém. Puxa, eu fiz alguma coisa errada, ela aconteceu comigo. Eu compartilho com vocês uma coisa que aconteceu em 2019, no comecinho de 2019. A gente estava no auge de super bem, todo mundo super bem, e de repente o meu tio, o irmão da minha mãe, foi diagnosticado com câncer no Brasil, e meu irmão não me contou, só me contou quando ele estava na fase final, porque ele não queria me atrapalhar. E ele era excepcional, e ele tinha quase que 70 anos, e depois que minha mãe morreu, meu irmão que cuidou dele. Ele ficava numa instituição. E quando ele me falou, ele já estava morrendo, não dava mais tempo de fazer nada. E a minha frustração do meu irmão não ter falado comigo para me poupar, e eu trabalhava numa empresa de câncer, me deixou mal de não poder ajudar meu próprio tio. E eu passei um darkness, um período de darkness, que foi umas 3 semanas, que eu me questionei muito o que eu estava fazendo na minha vida, se o meu irmão, um tio meu, para me poupar e fazer o meu trabalho, não me falou de algo que eu poderia ajudar, quem era eu como ser humano? Eu passei uma situação super dark. E aí, ó, óbvio, que refletiu no trabalho. E teve uma reunião que um diretor meu, que eu amo, virou para mim e falou assim: Lara, tá todo mundo preocupado que vão destruir a nossa estratégia, que alguém vai ser despedido, que vai ter uma reestruturação. Mas assim, tem um monte de rumor. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, por quê? Porque, Lara, você está super preocupada. Você está super preocupada, você não é você mesma as 3 últimas semanas e a gente está tentando te ajudar a falar o que vai acontecer para a gente ajudar a liderar o que vai acontecer. Se é alguma coisa ruim, você tem seu time de diretores aqui, a gente te ajuda, Lara. Gente, a gente estava numa reunião de liderança e ele virou e falou isso para mim. Eu juro, naquele momento eu falei, gente, não é nada disso. Lara, então o que está acontecendo? Você sempre fala para a gente compartilhar quando tem alguma coisa ruim acontecendo, porque as nossas emoções saem, e se a gente não falar nossas emoções, ela vai ser interpretada e é pior. Você fala muito de vulnerabilidade, mas o que está acontecendo com você? Aí quando eu comecei a contar do meu tio, eu comecei a chorar na reunião. A minha diretora de recursos humanos levantou, me abraçou e falou: Lara, tá tudo bem, a gente está aqui para te ajudar, mas compartilha com a gente e a gente vai te ajudar. Só que está toda a organização preocupada. Eu saí daquela reunião, sentei na minha mesa de trabalho e eu escrevi um e-mail gigante para a organização inteira pedindo desculpa da maneira que eu estava agindo as últimas 3 semanas. Expliquei que meu tio, que aconteceu tudo isso, e expliquei toda a minha luta entre eu trabalhar numa empresa de oncologia e não poder ter ajudado meu tio, né? E eu escrevi, eu falei, e é isso que está me deixando complicada. Vocês não sabem a quantidade de e-mails e de apoio, um monte de gente falando, eu sinto a mesma coisa, por isso que eu estou trabalhando aqui na Roche. A maneira que isso levantou foi gigantesca. E, então, a partir dessa época, eu comecei a estudar muito as emoções. E hoje, um dos livros que eu mais amo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho todos os. Vocês conhecem o livro? Ah, não, eu levei para uma palestra, tá no meu. Vocês conhecem o livro Emoções Destrutivas, do Daniel Goleman e Dalai Lama? Umas discussões que ocorreram começaram em 2000, começaram a juntar é, Eastern Psychology e Western Psychology. Era Daniel Goleman, Antônio Varela, tinha uns 6, 7 cientistas, neurocientistas, teologistas, psicólogos, que iam encontrar com alguns Rinpoches, com Dalai Lama, para discutir emoções destrutivas. Porque eles falavam que não existe emoção positiva ou negativa.
que as emoções são destrutivas ou construtivas. E se você consegue transformar as emoções em construtivas, você consegue resolver muita coisa. O trabalho com a emoção é muito importante. Então, desde o que eu trabalhei muito com o meu pessoal é de identificar, e eu usei muita escala de motivação, que são as emoções positivas e negativas, da Dana Zohar e o Ian Marshall. Então, o meu pessoal, depois dessa época, eu comecei a trabalhar, meu pessoal sabia identificar que emoção estava sentindo e começar a falar sobre emoção. E eu trago uma coisa para vocês que é muito interessante, que no final a sua vida é resultado das escolhas que você faz. E de verdade, que tipo de líder que a gente quer ser? Como que a gente quer ser? Que tipo de líder? E isso está de acordo com as emoções que você sente, como você trabalha as emoções dentro da organização e como você é coerente. E eu digo, parte do meu trabalho muito grande, que eu estou usando hoje, é a intenção e motivação. Intenção é o propósito, é você viver uma vida intencional. Mas você entender também a motivação que você tem por trás disso. Você está motivado por raiva, por medo, por ódio, você está lutando contra algo, ou você está usando e transformando isso num amor? Você está fazendo por amor. Porque a emoção construtiva é a que você transforma em trazer amor. Eu sempre falo, para de lutar contra a maioria branca. Vamos viver a igualdade e a beleza e celebrar a diversidade. Mas para isso você tem que entender a emoção. E agora eu trago um fato muito curioso para vocês, que esse é um chart que eu estou usando muito e é um novo curso que eu estou desenvolvendo para o IPO, que é dos líderes como engenheiros da neuroplasticidade da sua organização. Você sendo um líder coerente e você entendendo a sua intenção e a sua motivação, e você entendendo qual a linguagem que você vai trazer para a sua empresa e qual é o comportamento que você vai ter, vai mudar completamente, vai criar uma neuroplasticidade na sua organização. Porque a neuroplasticidade é um conjunto de neurônios, uma ressignificação dos neurônios, é uma reconexão neuronal para você aprender, e você tem a neuroplasticidade porque você consegue aprender em qualquer idade, você precisa só fazer conexão neuronal nova. E quando você traz certas linguagens e você está no trabalho mais de 8 horas por dia, aquele ambiente, aquelas palavras, aquela linguagem vai criar conexões neuronais que vão dar burnout ou o que seja. Então, é sua decisão. Então, se você é um líder que você quer e que você quer transformar vidas e negócios, você vai prestar atenção na linguagem, no comportamento que você vai ter. E as emoções que vão te motivar. Quais são as emoções que me motivam? Agora, olha que super interessante. Vocês sabiam que só de artigos da Harvard Business School, comparando emoções, falando sobre emoções, é mais de 33 mil. É muito artigo que existe, porque eles estão estudando faz muito tempo as emoções no trabalho. Quais são as emoções que você está dentro, que você tem na tua organização? Porque no final, isso é a cultura que você vai ter na tua organização. Se é uma cultura de medo, se você tem medo e você está fazendo tudo para, vamos criar barreiras para os nossos competidores não entrar, isso é medo. Agora, vamos achar as possibilidades e vamos achar as opções que a gente tem de satisfazer mais o nosso mercado e trazer valor. É diferente. Como que você está trazendo? Como você fala? Né? E vou trazer, esse chart é meio complicado, eu vou falar rapidinho, mas eu queria trazer para vocês que é uma parte do meu livro, e que eu explico todos os meus mentorados e quem trabalha comigo. A coerência é um alinhamento e consistência do comportamento e a comunicação, as ações e a linguagem. Quando você tem um comportamento coerente, onde você tem consistência de comportamento e comunicação, as ações e as suas linguagens são coerentes,
você consegue ressonar com outras pessoas que têm igual e o impacto é gigantesco. Então, quando você consegue que a sua organização entenda isso, você consegue entrar no flow. Você consegue estar numa coerência e ressonar com a sua organização e ela impactar fora. O que eu digo para o meu pessoal sempre? Você tem uma experiência. A experiência vai ser positiva ou negativa. E nessa experiência positiva ou negativa, você vai ter pensamentos e linguagem, tá? E aí, você vai ter uma reação ou uma ação. São escolhas. A ação que você pode ter é reframe aquela situação, aquela experiência, usar o presencing, que é você está no presente momento, sentindo o que está emergindo no futuro e o que você quer. Quando você, qualquer experiência que seja boa, seja ruim, você foca no teu propósito, no que você quer, você vai ir para uma direção que é formando o ambiente e toda a energia que tem em volta de você para a direção do que você quer. Agora, quando você tem uma experiência positiva ou negativa e você começa a ficar apegado à experiência positiva ou negativa, não querendo mudar, você está primeiro no mercado e você quer manter primeiro do mercado e você não quer perder, você está attached a isso. E você vai começar a evitar coisas. E aí é uma técnica e uma estratégia errada. Então, no momento de crise, numa empresa como board member e tudo, se você começa a ficar attached daquilo, você vai ficar preso. Agora, você tem a escolha de reframe aquilo e falar, tudo bem, aconteceu isso, mas o que a gente quer de verdade? Qual é o valor que a gente está trazendo com filhos, com esposa, com todo mundo igual? Quando você consegue ir para esse lado aqui, mas os dois lados, pensa, isso é uma neuroplasticidade. Mas quem leu, quem sabe, quem conhece livros que falam sobre epigenética, por exemplo, a biologia, The Biology of Belief, do Bruce Lipton, que ele é o pai da epigenética. Você vai entender que o ambiente e os pensamentos que você tem vão modificar, vão fazer aquela modificação epigenética, que é sobre a genética. Um ser humano, você vai modificar o ser humano que você está trabalhando junto, depois de 2, 3 anos, 4 anos, você está trabalhando com a mesma pessoa, você vai transformar a genética dessa pessoa. Porque várias células do corpo mudam e se modificam de acordo com as proteínas que são eliminadas pelo hipotálamo. E o hipotálamo também gera emoção. E a cada 7 anos, são vários órgãos, as células são modificadas, gente. E depende do ambiente dentro do teu corpo que você cria, se é com mais oxitocina, que é de amor, mais dopamina e coisas que são boas, e não cortisol, você está criando um ambiente dentro do teu corpo, como ser humano, como físico, para que as células sejam criadas melhor. Vocês entendem qual que é a diferença? Vocês entendem que a gente muda as pessoas que estão em volta da gente? O ser humano que a gente está se tornando, que as pessoas estão se tornando em volta da gente, elas estão se transformando de acordo com o ambiente que a gente está criando. Então, assim, a importância de ser líder é muito maior. E aí, as decisões, a toma de decisão dessa equipe vai ser de acordo com esse ambiente. Agora, olha que lindo isso. Existe uma nova ciência que chama Organizational Cognitive Neuroscience. Os últimos 10 anos, eles estão trabalhando muito com essa neurociência cognitiva, organizacional. Como que as organizações tomam decisões, qual é a neurociência por trás disso? E é o que eu acabei de falar. Porque quando o ambiente é bom e as pessoas estão num ambiente bom, fisicamente falando, se você cria um ambiente onde elas estão trabalhando por propósito, onde elas estão trabalhando por um bem maior, elas colaboram, elas têm um ambiente bom, a toma de decisão é muito melhor. A conclusão que foi chegada e que eu
brigo com as empresas que eu trabalho, falo, vocês têm que trabalhar com propósito não por causa de marketing, vocês têm que trabalhar por propósito, porque quanto mais você aumenta o nível de consciência de uma organização, você está aumentando a maturidade cognitiva. Você está querendo trazer empoderamento, agile, quer trazer tudo isso? Primeiro pergunta por que você está fazendo isso, por que a sua companhia está fazendo o que está fazendo, qual é o valor adicional que você está trazendo para a sociedade, bota bem claro isso e aí começa a trabalhar com tudo isso, porque se cada empregado da tua empresa souber por que eles estão fazendo tudo isso, qual é o valor adicional que eles estão criando na organização, eles não vão estar preocupados em sair para a próxima empresa por causa de salário ou promoção, porque eles vão ter uma responsabilidade, não um trabalho, não um job, um emprego. Entendem isso? É óbvio. E muita gente do IPO que eu estou trabalhando, eu trabalho com isso. E eu vou encerrando para a gente poder depois fazer perguntas e respostas. Nos últimos 3 anos, o que eu estou trabalhando muito, eu tenho uma coisa um pouco. Para vocês eu posso falar, porque a gente está em família. Eu, desde pequena, minha mãe, ela me criava, ela falava, Lara, você vai mudar o mundo, Lara, você vai mudar o mundo, Lara, pensa melhor que você vai mudar o mundo, Lara, tem atitude melhor que você vai mudar o mundo, Lara, assim você não vai conseguir mudar o mundo. Ela me fez um brainwash tão grande desde pequena que eu acreditei nisso. Então, eu tentei mudar o mundo de trabalho, eu mudei muita coisa em corporação, a Roche hoje tem mais Chief Purpose Officers, tem várias coisas que estão acontecendo, mas agora eu quero mudar diferente o mundo, né? Então, o que que eu resolvi? Eu era parte do IPO, mas agora eu não sei quem conhece o IPO. O IPO chama Young Presidents Organization. É uma organização que hoje tem mais de 35 mil CEOs no mundo inteiro. A economia que gira no IPO é mais de 9 trilhões. Se o IPO fosse um país, seria o terceiro maior país do mundo. São mais de 2 milhões de pessoas que eles impactam. Então, nos últimos 3 anos, o que eu estou trabalhando muito é com conselhos. Eu estou trabalhando com alguns conselhos na América Central, com alguns CEOs, e estou trabalhando muito dentro do IPO. Eu assumi algumas cadeiras, por exemplo, uma cadeira de diversidade e inclusão pela paz, dentro de um network que chama Global Diplomacy Network do IPO, que tem 6 mil pessoas. Eu assumi o board, que são Women for Peace, dentro de um outro network dentro do IPO. Eu estou levando esse evento que é no final do ano, da UNGA, que é para trazer um alinhamento entre a agenda da UNGA e os empresários do IPO, para a gente ajudar a agenda da UNGA, que é um Summit for a Better Future. E a gente está trazendo umas discussões e pessoas para falar e workshops para que 90 CEOs saiam de lá sabendo como implementar na sua organização que o business, que o negócio seja uma ponte para a paz, mesmo que tenha conflitos ou tenha pandemia ou o que seja, como você consegue transformar o seu negócio como um bridge of peace? E como você consegue ter um impacto maior usando a tecnologia? Então, eu estou trabalhando em muitas coisas, eu estou assumindo outras posições dentro do IPO, que é para trazer um pouco dessa cultura, porque lá eles aceitam muito isso. E eu estou também num grupo que chama Reinventing Capitalism. A gente está trabalhando um pouco para tentar ver, tá bom, se existe um capitalismo novo, como que é? Os primeiros trabalhos que a gente fez foi muito legal, que eles trouxeram os mais de 35 livros que foram escritos sobre capitalismo nos últimos tempos. Então, qual seria o capitalismo? Só que eu acho isso muito teórico às vezes. E assim, eu gosto pra caramba, porque é uma parte que eu gosto de teoria, mas eu gosto de implementar e falar, vamos lá. Então, no dia a dia, como que a gente faz? Então, é isso que eu estou fazendo agora. E eu trago para vocês as frases que eu amo, que eu sempre trago. Quem me conhece sabe que eu repito, eu tenho no meu computador em todo lugar. O do Einstein, que é a nossa primeira e mais importante decisão é se a gente acredita que a gente vive no universo hostil e amigável, né? E do Planck, quando você muda a maneira que você olha algo, esse algo mudará. Isso para mim é muito importante. E o terceiro, que é desde da Hungria, eu falo para mim mesmo, para me ajudar a ter coragem, o herói e o covarde, ambos têm medo. A diferença entre eles é que o herói toma suas decisões baseadas nos seus sonhos. Então, eu tenho um montão de medo, só que todo dia eu penso nos meus sonhos e eu falo, vamos mudar o mundo? Vamos lá, né? Então, hoje, comigo, com a minha família, a gente tem um propósito na nossa família como família, que é deixar a luz em qualquer lugar que a gente passe e ser lembrado com carinho e respeito. E a gente fala muito disso como família.
E quando eu estou trabalhando, eu tento sempre tentar empurrar, e eu olho o SDG de Quality Education, mas o 4.7 diz que a gente tem que educar a humanidade para uma cidadania global, inclusiva e de não violência e paz. E eu digo que quando eu estou elevando a consciência com o meu trabalho, eu estou tentando ajudar a acelerar esse SDG, porque eu sinto consciência que eu estou ajudando. E por último, são alguns livros que esses livros são minha inspiração, alguns livros que eu adoro, que eu leio sempre. E esses são alguns livros que algumas pessoas escreveram sobre business cases meus, e esse último agora, esse Connected, essa autora que estava escrevendo sobre a importância das conexões, ela escreveu um capítulo inteiro de mim, tem um capítulo também aqui no Zero Distance da Dana, sobre o trabalho que a gente fez na Índia. O P.V. Murthy, ele escreveu sobre o poder da humildade na liderança, ele trabalhou comigo na Índia, e ele foi um stakeholder nosso, e quando ele foi escrever sobre o poder da humildade, ele me entrevistou porque ele disse que, eu não sei se é verdade, mas ele falou que, Lara, você tem muito sucesso como líder por causa da sua humildade. Então, isso aqui é do pessoal do TEAL, que disse que que o jeito que a gente trabalhava na Índia era TEAL. Então, eu trago um pouquinho disso. Eu fiz super rápido, mas é porque tinha tanta ideia que eu queria trazer, a lei, eu queria trazer um monte de coisa, mas eu não queria muito ficar falando da minha história, mas eu queria trazer coisas novas, né, para vocês. Então, desculpa se foi muito rápido, mas vocês perguntam o que vocês quiserem. Olá, palmas fisicamente, não só digital. Você é sempre um prazer, uma inspiração de escutar, mas vou dizer que hoje você estava particularmente inspiradora. Conseguiu ser além do que já é, foi simplesmente sensacional. Eu fico muito feliz que tenhamos gravado isso, viu, Lara? Porque foi muito inspirador, tenho certeza. A Patrícia já está aqui ansiosa para te fazer perguntas, que eu vi que ela estava acompanhando tudo. Eu não vou falar porque você sabe que eu, né, te admiro, enfim, já. Então, meu papel aqui agora é ficar caladinho para que o grupo, né, possa, digamos assim, interagir da melhor maneira possível. Só te agradecer de coração e reiterar que é um privilégio, você imagina, né, pessoal? Tivemos o ano inteiro passado com a Lara e esse ano no segundo ciclo com ela. Então, realmente, sem palavras. Muito Patrícia, obrigada, Lara. obrigada, Lara. Obrigada eu. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua palestra, foi fenomenal, fenomenal assistir aqui. E uma das coisas que eu queria ouvir um pouquinho mais sobre ela é essa importância de se trabalhar a cultura e de ser corporativa e de ser algo deliberado e de ser algo tone from the top, né, que a gente fala muito também em compliance, mas como fazer isso em organizações gigantescas que estão presentes no mundo inteiro, onde a cultura é muito diferente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, queria ouvir um pouquinho mais. Patrícia, eu acho a Roche, e tem uma pessoa que vocês devem seguir muito, que é o Bill Anderson, é um CEO, que ele foi CEO da Roche, agora ele está CEO da Bayer, ele está transformando a Bayer. Eu trabalhei na Bayer antes. Quando ele foi para lá, eu falei, coitado, ele vai ser massacrado, porque ele tem tanta ideia tão aberta, e os alemães, é a primeira vez que tem um americano como CEO, eu não sei o que eles vão deixar fazer, mas o que ele está fazendo é absurdo. E eu digo que não é o tone of the top, mas é o action from the bottom. Você dá o tom e você começa a juntar grupos e montar grupos voluntários para trabalhar a cultura. A gente na Índia, por exemplo, a gente tinha um grupo voluntariado que chama Kritagyata, que era um era um virtual unit para trabalhar e elevar a gente como ser humano. Então a ideia era, vocês têm um budget, vocês têm que apresentar para a gente para aprovar ou não as atividades, mas não é porque é só por budget. Mas tinha os pilares de saúde, pilar de propósito, pilar de positividade, de celebração, e eles faziam as atividades. Então, o RH não fazia atividade. Eles faziam atividade, mas o objetivo, e tinha que medir, era trazer o clima da organização através da organização. E quanto menos dinheiro usasse,
mais impacto tinha. Então, era pegar post-its, por exemplo, uma atividade que eles fizeram, era pegar três post-its, bloquinhos de post-it de cor diferente, e entregaram para todas as mesas dentro da empresa, e aí cada um tinha que escrever no rosinha, era escrever para si mesmo, no teu computador, uma coisa boa. O outro era para alguém que você achava bom, e o outro na tua casa, para escrever. Então, assim, tinha coisas enormes. E eu digo o tom do topo, porque se você reparar, o Bill Anderson, tem o Vas, que é o da Novartis, que é o indiano, ele também está mudando muito. E se você reparar, muitos deles têm uma espiritualidade muito alta, não é religião, mas eles acreditam em fazer o bem, eles acreditam em ajudar a sociedade. E você vê, por exemplo, o Paul Polman, ele mudou a Unilever completamente, ele mudou o mundo com os SDGs, porque ele começou com a história de SDG, era um CEO. Então, é o tom do topo. E é conscientemente, intencionalmente, você criar uma linguagem que você usa. Se você vê, tem a Indra Nooyi, tem uma entrevista dela falando sobre a linguagem que ela usava. E uma pessoa falou, mas você não achava ruim da sua linguagem? Porque eu sei que uma vez o board reclamou da tua linguagem. Ela falou, eu sou CEO, eu tenho a minha linguagem, eu tenho que ficar à vontade. Eu falo de propósito, eu falo performance for purpose. É assim que eu vou falar e as pessoas vão ter que se acostumar. Porque é assim que eu me sinto bem. E se me chamaram para essa posição, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou ajudando. Então, se tiver alguma coisa que eu estou prejudicando, me avisa. Então, nas grandes organizações, o que você repara é que tem um CEO que é muito forte, mas tem um backup de um board que está de acordo e ajuda. E o tom vai vindo. E é isso que eu acredito. Eu Olá, tenho né? super curiosidade de saber se A, vocês a, acham a mesma a, coisa. Pa- a Patrícia perguntou porque ela trabalha na Google, né, que é bem grande também. Deixa eu só fazer um comentário. Primeiro que os Aham. comentários aqui, viu, Lara? Vale a pena depois você conferir aqui no chat quando tiver um tempinho, porque todos com elogios incríveis, inspiradora, maravilhosa, sensacional, e assim vai, tá? Então vale a pena Isso. conferir. Obrigado a todos que Obrigada. escreveram. Desculpa interromper aqui a fila, mas só um aviso, tá? Que eu esqueci, na verdade, de fazer. A gente vai ter como sessões bônus esse mês, no dia 18, o CEO das lojas 100, que é um caso muito diferente. Não quer dizer que tudo que eles fazem é perfeito lá, mas é interessante porque eles preferiram se escutar e não só seguir melhores práticas sem reflexão. Então, eles têm desenvolveram um modelo muito único. A gente vai ter uma sessão que é comigo, que vai ser 4 ao longo do ano sobre lideranças virtuosas, né, que vai ser um mini workshop. Sinceramente, dá Bom. até vergonha depois dessa apresentação da Lara, mas enfim, a gente vai. Ano que vem estivemos juntos, né, Lara, nesse mini É. workshop. Tem, claro, sobreposição, repetição, mas sempre tem muita coisa nova, insights, enfim, então estão todos convidados. E principal, né? A gente vai ter o retreat em maio, vários aqui vão participar do retreat, vai ser sensacional, certamente. E as expedições virtuosas, né? Semana que vem iremos para a Serra da Capivara. Aqui a Adriana Adler já está aqui toda empolgada e né, outros aqui que irão. E acabamos de lançar, acho que esse é o aviso mais importante, a segunda expedição virtuosa, que é um sonho que está se concretizando aí, final de outubro, onde vamos um dia para a PAC. Os que escutaram o Valdeci sabem, né, que como é realmente uma experiência sensacional, que merece apoio. Vamos lá fazer uma doação. Quem for participar do grupo vai entrar numa doação coletiva de R$ 10.000 para a PAC, que a gente vai fazer lá em loco. Vamos conversar com os recuperandos, então vai ser um dia na PAC, e depois vamos para a Rota dos Diamantes, em Minas Gerais, onde a gente vai ter conversas com pessoas de alta qualidade aí, para falarmos sobre a nossa história, em particular o período da escravização, né, em Minas Gerais, obviamente, ali é um epicentro ali da mineração, e falar sobre como isso impacta hoje na questão da igualdade, desigualdade racial no nosso país, diversidade e inclusão. Então vai ser realmente uma experiência sensacional. Por favor, avaliem com carinho a possibilidade de participar, porque, enfim, acho que vai ser sensacional. André, por favor, obrigado. Olha, Alexandre, eu dei até risada você falar da até vergonha. É legal pela humildade, mas não. Pelo amor de Mas, Deus, a gente viu o que ele tem, né? né? Lara, parabéns, adorei aí a fala, um privilégio te ouvir. Você sabe que a conexão aconteceu quando a gente fez a turma do ano passado, fizemos aí a nosso time separado. E eu queria te perguntar, assim, na prática, como que é a tua visão, e se você pudesse trazer exemplos
de situações onde a gente não tem esse grau de consciência mais elevado. Então, situações, como é que a gente pode agir com líderes que não têm um estado de consciência mais aberto ou elevado? Então, estou falando um pouco de barreira mesmo, sabe? Até que ponto que Uhum. você acha que isso é inoculável? Porque você tem aquele perfil muito resultado do trimestre, muitas empresas têm essa realidade e a gente sabe do tom do topo. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda é, pessoas que estão em processo, eu imagino que muitos de nós, eu mesmo me incluo nessa segunda pergunta, que é assim, a gente está buscando, está vivendo, está tentando ser melhor, tentando se conectar com aquilo que é o relevante. Mas como lidar com a falta de tempo para si, para autoconhecimento, para propósito e conexão, quando você tem um zilhão de atividades e atribuições nessa vida de hoje em dia? Minha mãe ia adorar essa pergunta. A primeira para mim assim é muito complicado, sabe, André? Porque tem organizações com líderes, CEOs que não são conscientes, elas não vão durar. Você pode ter certeza, não vão durar, André. E é uma pena, porque eles vão destruir a organização deles ou as pessoas. Por isso que eu falo, quando uma empresa tem transformação, encontra no meio management, pode ser uma pessoa que tenha muito tempo, mas a pessoa não quer mudar. Infelizmente é super complicado, mas essa pessoa pode parar tudo. E a negatividade pode parar tudo. Então, em certos momentos, a gente tem que ajudar as pessoas a transformarem, a dar ambiente para elas ajudarem. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um grupo muito grande, você está fazendo uma transformação, se tem alguma pessoa que não está saindo daquela posição, talvez seja algo que até possa ser, não sei, problemático dentro dela e não dá para a empresa ajudar, entende? Então, assim, quando tem um CEO muito comando-controle e ele quer trazer, por exemplo, propósito e essas coisas, ele vai conseguir trazer, mas vai chegar um momento que vai chocar, porque as ações dele e a pressão vão criar muito mais burnout. As empresas que têm muito mais burnout são aquelas que prometem essas coisas e continuam com pressões normais. Isso cria um burnout gigantesco, porque é uma expectativa. Então, isso que eu diria. Não, eu não. Por exemplo, se alguém vem me buscar para trabalhar comigo e eu vejo que a vontade que eles têm de propósito de fazer tudo isso é só para ganhar dinheiro, que é para ter resultado da empresa, eu não pego como cliente, porque eu não vou conseguir ajudar, entendeu? Agora, só outra pergunta, é lindo, porque é uma coisa que eu falo muito, e eu falo com meus filhos, eu falo para mim. O problema não é gerenciamento de tempo, é de energia. A gente não precisa gerenciar, porque quando a gente tem a energia correta, a gente tem tempo para tudo. Como que você gerencia a sua energia? Aonde você põe seus pensamentos? Porque nossa cabeça, às vezes, ela fica muito cheia, e quando ela fica muito cheia de pensamento, você não consegue organizar as coisas. Você dá uma parada, você faz uma meditação e você consegue ver. Propósito chama pôr em primeiro. Em latim, propósito é colocar em primeiro. Então, o teu propósito é você saber o que é que você está colocando em primeiro, o que você está colocando em segundo e como você está manejando a sua energia. O meu marido, ele fica louco, porque cada vez que eu aceito uma posição nova, agora com esses boards que tem do IPO, ele fala, lá, não vai ter tempo para a gente. Eu falei, lógico que eu vou ter tempo para vocês. Eu deixei a corporação para ter tempo para vocês. Eu vou ter tempo para vocês. E eu tenho, todo dia, 6h30, eu estou jantando com a minha família. Eu posso viajar? Eu viajo, mas eu viajo durante a semana. Fim de semana eu estou com meus filhos. É muito da maneira que você gerencia a energia como você coloca. Vou te mostrar o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu papelzinho que eu ando comigo, que é o que eu faço cada começo de ano. Vida abundante, profissional, família, pessoal, vida e atitude. Eu tinha colocado aqui o ano passado que eu queria trabalhar com a ONU. Sabe, eu boto meu quadrinho de sonho e eu coloco. E isso é energia. Você colocou energia aqui, você começa a lembrar. Eu tenho muito, parece, e é de menininha, sabe? Eu adoro, eu sou mulherzinha, sabe? Eu tenho ticket, sticker. As minhas filhas adoram. Mas é gerenciamento de energia, é o que eu acredito, de verdade, André. E quando você começa a fazer as coisas, aquela história das emoções, né? Quando você começa a não ficar tão apegado e não viver tanto as experiências e se apegar, você começa a viver numa equanimidade, que eu adoro isso no budismo.
que é você, o que foi bom é bom, perfeito, tá legal, mas eu sei que vai passar e como eu vou usar isso como um aprendizado. E o que é dentro do que eu estou fazendo que vai me ajudar com o propósito? Eu tendo muito claro meu propósito, André, tudo que está aparecendo vem para ajudar meu propósito. Aí eu começo a olhar o que que realmente. Então eu escolho, por exemplo, eu vou trabalhar com esse cliente ou eu vou pegar esse board no IPO que tem 6.000 pessoas. Não, então eu não vou trabalhar com esse cliente, mas eu vou trabalhar com esse board de 6.000 pessoas porque vai aumentar, acelerar a elevação da consciência da humanidade. Então eu estou tomando decisão de acordo com o meu propósito e eu estou sendo honesta comigo mesmo. E aqui, e os recursos vão aparecendo, o dinheiro vai aparecendo. Então, eu manejo a minha energia de acordo realmente com o meu propósito. E é por isso que eu gosto tanto de pensar em propósito, porque me ajuda a tomar decisão. Eu não sei se faz sentido o que eu respondi. Super sentido, super sentido. Obrigado. Nada. Ana, você tá muda, você tá muda. Tá no mudo. Eba, Desculpa, gente. eba, Eu estava eba. dizendo que eu saio mais otimista e inspirada aí com a sua fala, com seus exemplos. Mas tanto eu como a Débora, que está aqui, a gente trabalha com comunicação para melhorar relacionamento dentro das empresas. E o que eu vejo é que às vezes você tem um board inspirado, mas essa linguagem, essa comunicação, ela é muito difícil de chegar para uma organização inteira, quando você tem pessoas no mundo inteiro, lá na ponta. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa experiência, como é que a gente, né, espalha essa linguagem coerente, de amor, de humanidade, até mesmo de estratégia para todo mundo com clareza, porque essa é uma dificuldade diária que a gente percebe nas grandes organizações. É verdade, você tem razão. E isso é uma coisa que tem que ser muito processo, vamos dizer, um processo. Então, tem um board que eu trabalho, eu fiz uma SOP de comunicação e linguagem. Isso é o que você não pode usar, essas palavras você não usa. Então, em todas as comunicações que vocês vão fazer, essas palavras não pode usar. Você não vai usar coisa que evita, que é não, você vai usar as coisas construtivas. Então, toda vez que você vai escrever uma carta, por que você está escrevendo e como você quer fazer as pessoas sentirem? Então, e é engraçado quando eles começam, como eu quero fazer as pessoas sentirem, muitas vezes eles mudam completamente o que eles estão escrevendo. Não, não era isso que eu queria fazer a pessoa sentir, a pessoa está sentindo diferente. Então, é besteira, mas eu coloquei uma SOP para eles de qual é a linguagem que eles deveriam fazer. E eu, por exemplo, eu dei um livrinho para eles, que eu amo, que eu dou sempre para os meus boards que eu trabalho, que é os 4 acordos do Miguel Ruiz. É maravilhoso, porque são 4 acordos que são maravilhosos. Primeiro, seja impecável com a sua palavra, não tenha assumptions, então não invente histórias, não pense, né? Não tome pessoal e sempre faça o seu melhor. É ridículo, mas esses 4 coisinhas faz uma diferença tão grande. E o ser impecável com a sua palavra é uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente está acostumado a reclamar, a gente está acostumado a falar o que está errado. Só que quando a gente é impecável com pensamento e palavra, muda completamente. Só de você ser impecável com a sua palavra muda completamente muitas coisas que acontecem na organização e nas famílias. Ângela. Obrigada. Obrigada, Lara. Bom, nossa, eu tenho isso aqui tudo para te perguntar, mas eu vou reduzir a 2 comentários que eu queria que você, né, falasse sobre. Tem uma frase que é bem parecida com a que você colocou de sua autoria, que é do Frederic Laloux, que é do Reinventing Organizations, né? Ele diz que o nível de conscientização de uma organização não consegue exceder o nível de conscientização da sua principal liderança ou das suas principais lideranças. Então, queria que você, né? Acho que você já comentou um pouquinho sobre isso nas respostas anteriores. O que eu gostaria de endereçar aqui é quando a gente fala de transformações grandes, né, e culturais, o que é que vem, né? As pessoas falam sobre dificuldade
de tempo, porque precisa de muito tempo para fazer uma transformação cultural, precisa de pessoas educadas, então você precisa de uma educação básica boa, precisa de, enfim, autonomia, precisa de um monte de coisa, e aí parece que é impossível, né? E o interessante é que pessoas que fizeram essa transformação, como você disse, bom, é fácil. O Ricardo Seyler, que fez, falou, é fácil, só você deixar na mão das pessoas. Jorge Rezel, que fez, falou, é fácil. Então, essa questão do difícil, de achar que é difícil, tem aí um medo do fracasso, um medo do desconhecido. O que você falaria em relação a esses obstáculos de tempo, né, do desconhecido, das pessoas que acham que isso não vai funcionar em um local como o Brasil, por exemplo, sendo que já funcionou em Venezuela, Índia, diversos outros lugares que não têm um nível educacional também muito diferente do Brasil. Então, que resposta que você daria para quem acha que é muito difícil? Eu faço uma pergunta dessa resposta. Qual é a diferença das pessoas que conseguem e que não conseguem? Aquela que tenta, né? Todas elas acreditam. É porque eu acredito no infinito potencial do ser humano. Não existe quem não consiga. E quando a pessoa, de verdade, e é Viktor Frankl, Que já teve na nossa discussão agora de manhã, viu? A gente abriu com ele. vê? Então, porque é isso. Quando a pessoa tem um propósito maior, por isso é nível de consciência, quando a pessoa tem um propósito maior, ela vai onde seja e ela aprende. Você precisa ver o moço, eu sempre dei esse exemplo, o moço, o que servia chai para mim, na Índia. Um moço, assim, ele viu toda a nossa transformação, ele participou. Um dia eu cheguei às 5 horas da manhã, porque eu tinha que fazer não sei o quê, eu estou subindo no elevador com ele. E aí ele pegou, eu sentei, né? Ele veio correndo com o meu chai e estava com roupa ainda. Eu falei, Deepak, não precisa, não se preocupa. Ele não falava inglês, mas ele me deu o negocinho lá. Aí depois eu falei, Deepak, aí depois veio um senhor que veio traduzir para ele, falou assim, o Deepak falou que ele precisa, porque eu falei para ele, você vai ficar até tarde, eu quero que você vá embora antes, eu não quero que você fique tarde comigo. Ele falou para a senhora que ele vai sempre estar aqui, porque o trabalho dele é dar chai, e a senhora adora chai. E ele vê a cara que a senhora faz quando toma chai, e a senhora precisa estar com a cara boa para ajudar todos os outros empregados da Roche. Então, quando você traz um porquê para qualquer pessoa, qual seja o trabalho dele, eles vão saber e vão utilizar aquilo porque vai ser o propósito de vida deles. O que eles fazem faz sentido. O que eles fazem faz sentido. Na Venezuela, um senhor que era um office boy, o senhor Antônio, quando a gente acabou toda a sessão de estratégia da Venezuela a primeira vez, e a gente mostrou a conexão um do outro, a importância, ele virou, eu pedi para o pessoal, quando a gente estava no último dia, o que é que vocês acham? O que vocês tiraram de tudo isso, né? Aí o senhor Antônio levantou a mão. E todo mundo olhou para o senhor Antônio, os diretores, todo mundo olhou para o senhor Antônio, admirados, porque primeiro que ele estava levantando a mão para falar, era o senhor que era um office boy. Ele virou e falou assim, senhora Lara, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a gente é como um relógio suíço. Não importa quanto pequenininha seja o instrumento dentro do relógio, se ele funcionar bem, tudo vai funcionar. Mas um relógio suíço não funciona mesmo que seja uma partezinha pequena, que nem eu. Eu falei, é isso, senhor Antônio, a gente é um relógio suíço. Mas, gente, não precisa de inteligência, a gente precisa de sabedoria. E a gente desperta a sabedoria acreditando nas pessoas. Pai e mãe, a gente é engenheiro dos nossos filhos. Você vira e fala, eu não gosto que você faz isso, você é preguiçoso, ou você fala, poxa, você tomou uma decisão que não é você. Porque você não é preguiçoso assim, você tomou uma decisão que dá a impressão não é boa. Mas isso não é você. Como que você vai fazer para trabalhar? Que linguagem que a gente usa? A gente acredita ou desacredita? Então, toda transformação acontece quando de cima acredita, os líderes acreditam e todos acreditam. Você ilumina. Primeiro você tem que acreditar. A sua liderança, todo lugar que eu cheguei, eu convenci meus líderes primeiros e eles acreditavam. Aí, pum, aí vai. Aí sempre tem gente dentro que gosta. Agora, o que o Lalu fala, se tem alguém que tem uma consciência muito alta lá dentro e o chefe não tem,
o líder não tem, você vai perder a pessoa, e você vai perder a melhor pessoa que tinha que podia te ajudar. Não sei se faz sentido. Maravilhoso, obrigada. Thomas. Eu posso dizer o seguinte, você falou sobre um monte de coisa, mas para mim o que mais impressionou é como você fala, né? Essa sua alegria e espontaneidade. Quer dizer, essa é a mensagem que eu acho que é mais importante, é o jeitão da coisa. Você é muito alegre, você faz coisas difíceis com alegria, né? Pelo menos essa é a impressão que eu fiquei, achei muito legal. A pergunta que eu queria te fazer, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, e que é importante para mim e outras pessoas, a gente discutiu no Breakout Room, como é que a gente vai fazer mudanças, é trazer referências, né? A gente precisa até mexer com o ego das pessoas que não acreditam em muita coisa. Quais são? Você disse que tem muitos movimentos, tem muita mudança acontecendo. A gente aqui, quando conversa, tende mais a ficar do lado desolado, assim, não tem muita coisa acontecendo. Você poderia citar um monte de coisa que está acontecendo com calma? Você falou durante a apresentação, eu queria realmente anotar um monte de coisa que está acontecendo, que a gente pudesse olhar e depois referenciar para outras pessoas que não acreditam, falar assim, nossa, tem coisa acontecendo e eu não percebi. Né? Mas Ó, é porque a tem gente, coisas. como indivíduo, a gente precisa Aham. de referência, é isso que eu estou te pedindo um pouco. Eu estou Eu estou vendo que você tentando. está em muitas coisas acontecendo. Se pudesse citar algumas, Por com calma, ou exemplo, depois mandar, se você preferir, o mandar para primeiro o que eu dou. Alexandre. Ah, tá bom, eu vou dar. Mas o primeiro que eu diria é um grupo que fala junto, que chama Líderes Virtuosos. Você conhece? Então, mas aqui Não, são 30 de cada eu vez, sei, eu são sei. 30 a Mas eu vou, cada ano, entendeu? então, eu vou te E eu dizer, ô, concordo com Thomas, você. mas eu vou te mandar, porque tem um grupo que chama Business for Good. Nossa, eu procurei tanta coisa. E se você olhar no meu website, tem um lugar que chama Case for Change. Case for Change tem um monte de reporte, coisas que tem lá. E eu tirei agora, mas eu vou voltar no meu website, porque eu tinha uma coisa que eu colocava like-minded people. Então, eu tinha as empresas que faziam coisas iguais, ou as comunidades, eu vou voltar o like-minded. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo compilar algumas coisas, eu mando para o Alê para mandar para vocês. Tá? Isso é muito importante, eu E, acho, para a e deixa eu te gente falar, Thomas, olha, poder são chegar num 30. conselho e falar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Não é só uma opinião, não é porque eu vi nos líderes virtuais, não é porque eu acredito. A Mas, gente Thomas, precisa mais do que uma andorinha. mas posso dizer uma coisa, Thomas, eu vou te dizer uma coisa. Por que que eu estou aqui com vocês? Porque os lugares onde tem alguém, alguma pessoa que está tão inspirada, que traz pessoas para conversar sobre isso, é onde são os lugares que estão criando os maiores movimentos. A Holanda é o maior fruto, é a terra mais frutífera de coisas diferentes acontecendo. E começou há uns 10 anos atrás por grupos de intelectuais e líderes discutindo como fazer para trazer sustentabilidade e trazer melhor maneira. Foi aí que nasceu o Lalu, tem uma amiga minha que faz investimento de impacto, que está na África agora, que é também holandesa, mas tudo começou com grupos assim. Então, eu te entrego, te mando essas coisas para você ter ideia também, para ficar inspirado, mas você pode ter certeza que todos os outros grupos perguntam, em outros grupos eu já dei exemplo da gente, aliás, ali eu acho que provavelmente você vai poder precisar falar num lugar, porque eu falei de você e da Ângela, E, então e, provavelmente... e só duas questões aí. Eu vou citar a frase da Margaret Mead, que disse: o mundo não mudou porque todos mudaram. O mundo sempre mudou porque um pequeno grupo de pessoas se reuniu e fez a mudança acontecer. Então, todas as grandes mudanças e revoluções que a gente viu, o trabalho infantil, o direito de voto, etc., foi porque um pequeno grupo organizado e consciente se uniu. E segunda coisa, temos aqui 30, mas temos 3 turmas, temos os alumni, temos o retreat, temos muito mais, e cada um desses estão em várias organizações e podem trabalhar com centenas de milhares de pessoas. Então, é por isso que nos nossos livros a gente tem uma figura que eu pensei que é uma gotinha, é a gotinha que faz a ressonância.
Eu acho que essa é a ideia aqui, é começar assim para a ressonância acontecer, porque a gente não consegue abraçar o mundo, todo mundo vai abraçar. Mas deixa eu fazer um comentário que o Thomas mencionou, que o Thomas falou do como, porque não é só o conteúdo, viu, Thomas? Né? Às vezes a gente leva as referências, mas como a gente apresenta isso? Porque tudo depende assim de você realmente acreditar e isso de alguma maneira as pessoas percebem e isso é transmissível. E aqui no nosso programa, você sabe, no primeiro ano a gente convidou também várias pessoas aí figurões, alguns até autores de livros intelectuais e nas avaliações nós percebemos claramente que quais foram os eventos que mais marcaram as pessoas. Não necessariamente as pessoas mais tecnicamente ou cognitivamente brilhantes, mas aquelas que conseguiam unir as duas coisas. Quer dizer, sim, boas ideias e tal, mas sabe, com aquela Emoção. presença, com aquela humanidade, com aquela. E aí, quando tem a junção das duas coisas, realmente é muito poderoso. Então, eu diria que tem o intelectual, sim, o cognitivo, mas precisa das duas coisas juntas. Acho que a Lara, né, ela traz o conteúdo, mas, sobretudo, a presença, E a né? emoção. Ela vivencia Exatamente. isso, né? Sobretudo E a a presença, é o emoção, e jeito. emoções positivas contagiam as pessoas. A minha pergunta é bastante específica, dada a tua bagagem no setor farmacêutico, né? E você mencionou aí, quer dizer, como algumas pessoas trabalhavam na Roche querendo mudar o mundo e por conta dos impactos, histórias pessoais e tudo mais. O setor farmacêutico brasileiro, ele é em grande parte baseado em cópia, né? Quer dizer, a gente tem muito pouca pesquisa original, né? E com isso eu fico me perguntando onde está a discussão de propósito. Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão sobre a fotografia, né, da identificação de propósito e missão no setor farmacêutico brasileiro e como isso pode evoluir. Se é necessário a gente criar o ambiente para que tenha pesquisa original de maneira mais material ou não, mesmo com o modelo de negócios existentes, que há espaço para a gente ter organizações com propósito. É uma super boa pergunta. Eu saí do Brasil já faz 25 anos, então eu não tenho tanto contato com a indústria farmacêutica brasileira. Mas o que eu posso dizer é que, de repente, se você pensar no mundo, no planeta, e nas habilidades e capacidades de cada país, se a gente conseguisse, como humanidade, ter certos lugares que conseguem desenvolver e concentrar em certas especialidades, por exemplo, especialidade farmacêutica, de repente, sei lá, ficar para a Suíça, para algumas pessoas, para alguns grupos que têm uma tecnologia muito alta, alguma coisa assim, e de repente isso ser distribuído, seria o ideal, tá? Agora, como isso não acontece, tua pergunta é super pertinente. Como que a gente podia trazer mais tecnologia, mais desenvolvimento e pesquisa para o Brasil? É super complicado porque depende muito de política, porque depende muito da ajuda, da pesquisa, da parte universitária, de como você está incentivando isso, porque os países onde tem o desenvolvimento e research muito alto, tem muita colaboração com o governo e universidades, né? Então isso faz muita diferença. Então, no Brasil, eu acho que eu conheço umas duas empresas farmacêuticas onde o que eles queriam o propósito deles era dar mais acesso. E tinha briga de patente, que era inclusive contraprodutivo para o que eu fazia, mas eu estava de acordo de alguma forma, porque é dar acesso. Hoje a indústria brasileira o que tenta dar acesso, mas aí as novidades, as inovações ficam mais longe de chegar por causa do preço, etc. Então, a pergunta é como balancear isso e trazer um propósito onde as empresas dão acesso, mas também aí falo exatamente que é o que eu acho que a indústria farmacêutica tem que começar a fazer. Como que você abaixa os preços de forma que você dê acesso numa inovação que foi descoberta na Suíça ou na Alemanha ou em outro lugar e traga para o Brasil ou para qualquer outro país. Isso é uma discussão global, tem uma discussão sobre healthcare gigantesca hoje, de como trabalhar as maiores indústrias farmacêuticas e aumentar o acesso no mundo e melhorar a saúde. Mas isso tem que ser uma conversa de
governamental e de indústrias farmacêuticas grandes que elas vão poder ajudar os outros países. Dentro do Brasil, se tiver um grupo forte, e eu acho que tem grupos fortes farmacêuticos no Brasil, se alinhar e trabalhar junto com o governo, aí é muito bom. A única coisa ruim nossa é que às vezes o governo vai mudando e com a tendência política destrói um trabalho do outro, então não tem muita estabilidade. Então, muita gente de fora não coloca dinheiro, ou investe, ou ajuda a indústria brasileira por causa dessa volatilidade. Mas eu acho que dentro tem como pessoas juntarem para tentar buscar e tentar transformar isso. Mas eu acho que tem um jeito de fazer. Mas é que tem que unir, juntar e se alinhar. Tem que, não tem jeito. Lara, sensacional, uma manhã incrível, todo mundo aqui comentou, né? Os que tiveram que sair. Até a Patrícia falou assim que é viciante no sentido positivo, né? Dá vontade de ficar mais e tal. Eu acho que é por aí mesmo. Enfim, pessoal, todos vocês que ficaram até o final aqui, agradeço muito. Queria agradecer também ao nosso mestre Cabreira, né? Que todo mundo vai com certeza me saudar comigo, que está aqui até o final. A Vi, que esteve aqui conosco também. Que, né, os nossos decanos, olha, uma alegria, sobretudo. Acho que estamos aqui aprendendo juntos e também, de certa maneira, nos apoiando mutuamente. Enfim, eu acho que é isso que dá força, né, esse movimento, né, que vai se unindo a outros movimentos e assim a gente vai deixando também, de certa maneira, a nossa contribuição positiva. É isso. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Até Lara, breve. espetacular. Muito obrigada. Espetacular, Obrigada. Lara. Muito Coração. obrigado. Palmas para a Lara. Obrigada, super obrigada, gente. Eu que agradeço muito. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, Obrigado. gente. Tchau.